Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso espaço. Hoje é o segundo dia do nosso ciclo de palestras, onde o objetivo é gerar conteúdo, disseminar o conhecimento, trabalhar alguns conceitos importantes. E hoje a gente inicia esse ciclo com um tema muito importante. Todos os dias a gente tem 3 eixos temáticos, e são 4 eixos, perfeito, 4 eixos temáticos. E hoje a gente inicia com o eixo educação. O meu convidado é o Everton. O Everton hoje é a pessoa que eu convidei para me apoiar nesse pensamento estratégico, nesse planejamento estratégico da Academy. E o Everton, ele vai poder contar um pouquinho da história dele. Também como eu, vem do mercado de educação, tem uma vasta estrada dentro da área de educação, desenvolvendo negócios em educação. E eu convidei o Everton para a gente pensar em educação de forma que os produtos, toda a estratégia se conecte com o nosso setor, né? Porque a gente tem uma missão muito clara, que é preparar produtos educacionais para entregar valor para o nosso setor e assim a gente consegue aí formar mão de obra qualificada, né? Apoiar o crescimento da nossa empresa. Então a gente consegue cumprir aí o objetivo no qual nós fomos convidados a executar, né, amigo? Paola, é uma alegria a gente poder estar aqui lado a lado, hoje falando com as pessoas que vão se interessando aos poucos pelo que a Academy vem oferecer e a maneira como ela vem oferecer. Porque a gente também pensa nisso, a gente gosta de fazer, mas dizer um pouquinho de como que está sendo feito. Dentro do contexto educacional, eu sempre falo muito que a diferença está na intenção. O que torna uma coisa pedagógica é a intencionalidade que ela carrega. E quando a gente desenvolve uma academy digital para o setor, a gente está falando de quais intenções, como é que aquilo foi pensado. Existe uma razão para que existam desde as cores, as estruturas, os sistemas, mas também a maneira de distribuição do conteúdo, né? Dá para a gente fazer até alguns paralelos com a realidade da própria construção, né? A cada peça, a cada ferramenta, ela existe, ela é pensada porque ela cumpre um determinado papel. E dentro de uma estruturação pedagógica, não é muito diferente. Então eu vou explicar um pouquinho disso para vocês aqui. Vou começar falando, me apresentando, porque quando eu ouço alguém falar, eu sempre gosto de saber um pouquinho do background, o que que traz aí a história, né, de estudo dessa pessoa. E queria compartilhar um pouquinho com vocês aí, né? Sou doutor na área de comunicação pela Universidade Federal do Paraná e em educação, também lá na Universidade Federal do Paraná, estudando mídias, vídeos e educação à distância, a educação digital. Basicamente está muito forte aí no foco dos meus estudos. Tem especialização na área de educação à distância, na gestão da EAD. Sou licenciado, então me formei para ser professor e construí toda a minha carreira na gestão, né? Na gestão de instituições de ensino, na gestão educacional, escolas e também a área de educação corporativa. E também faço parte de grupos de pesquisa na Universidade Federal. Um deles é de comunicação e consumo, que tem relação também com o que a gente traz de aprendizagens e de utilizações para o nosso público, para o nosso desenvolvimento, assim como o laboratório de inteligência artificial. Porque dentro do nosso curso a gente também tem algumas coisas aqui relacionadas à inteligência artificial. Então fazem parte aí dos temas e das relações que eu trago academicamente falando. Nós temos o nosso trabalho estruturado dentro do microlearning. Eu vou ficar com o celular aqui na mão para não precisar ficar de lado de costa para vocês, para poder olhar o que está na tela. Então assim eu consigo me basear aqui também em relação aos temas da tela. Com relação ao próprio microlearning, em termos de conceito, a gente traz algumas palavras que são chave. A curadoria de conteúdo é uma delas. É a gente pensar que se escolhe dentro de um universo gigantesco de informações, aquelas que são essenciais para uma determinada aprendizagem que precisa ser construída, para um determinado objetivo que precisa ser feito. Eu tive a oportunidade na minha formação de ter um preceptor, uma figura que a gente quase não fala mais, né, hoje, que é um educador ali individual que te prepara para o caminho que você vai seguir. E esse preceptor que eu tive foi um senhor muito longevo, ele era um padre, ele viveu até os 102 anos de idade.
Então, na época que ele me orientava, ele estava lá na faixa dos seus 80 anos. E ele falava muito, assim, muitos idiomas, conhecia de muitas áreas, e ele sempre dizia assim, a gente tem uma cabeça sensacional, o ser humano é capaz de aprender muita coisa. Só que tem um ponto, a porta é muito estreita. Só entra um pouquinho de cada vez. Então a gente precisa ter constância, a gente precisa ter clareza do objetivo quando a gente quer produzir aprendizagem. Eu já falo, inclusive, dessa maneira, não é mais assim, ensinar. Eu não vou ensinar você alguma coisa, mas eu vou criar uma experiência que produza aprendizagem, porque a aprendizagem acontece dentro da sua cabeça. Eu dou estímulos. A curadoria de conteúdo é um dos estímulos, onde eu seleciono aquilo que funciona melhor. Separar esse conteúdo em pequenos outros conteúdos que vão fazendo uma construção também é uma outra forma de estimular e promover que o seu cérebro ele se organize e vá construindo essa aprendizagem necessária. Isso também está conectado com as premissas da neurociência, da neuroeducação, né? Que é a gente entender como é que o cérebro funciona. E isso, para qualquer fase da vida em termos de aprendizagem, é essencial. Para a aprendizagem de adultos, é ainda mais importante. Então, a gente começar a pensar e olhar para essa característica e construir a metodologia com essa premissa. Então, esse é um elemento essencial que a gente acaba fazendo e acaba escolhendo para construir essa aprendizagem. Nessa ideia do microlearning, a gente também olha e fala o seguinte: nós escolhemos fazer uma aplicação voltada para elementos digitais de 3 a 5 minutos de duração, para você poder trabalhar, porque menos do que 2 minutos, ele já é considerado um nano-learning, né? Pequenas partículas aí de estímulo de aprendizagem. Então nós escolhemos aqui na Academy trabalhar de 3 a 5, algumas pílulas maiores, e a gente deu esse nome de pílulas. Então aquelas pessoas que se dispuserem a essa aventura, que é aprender elementos da construção civil industrializada, como montagem e manutenção, como formação de projetista, seja o arquiteto ou o engenheiro que vai fazer projeto, seja o gestor de obra, e decidir aprender a caminhar para esse mundo a partir dos nossos cursos, a partir da nossa formação, vai construindo a sua aprendizagem de maneira em pílulas, com microlearning, né? Em pequenas partes, em pequenos estímulos. E aí a gente trabalha com uma aplicabilidade que tem toda a relação com o que se chama de lifelong learning. Aprendizagem ao longo da vida, né? Ou seja, nós nunca paramos de aprender. Essa é uma constante. Quando a gente decide aprender uma coisa nova, especialmente no nosso contexto, nós aqui todos que somos adultos, que temos a nossa profissão, o nosso cotidiano e toda a nossa vida, qual é a principal concorrência que nós temos na produção da nossa aprendizagem? O próprio ritmo da nossa vida. O que concorre com a gente é isso. Você decide que vai aprender, porque você decide mudar de carreira, ou dar um salto na sua carreira, ou caminhar para uma outra área. Você decide aprender porque você entendeu que esse modelo construtivo, esse sistema é o futuro, é a transformação que você traz para o presente. Ou você decide aprender porque você já está vivendo isso, está percebendo as dores e as dificuldades. Nós temos um dos parceiros, um dos trabalhos que é o parceiro homologado, que é justamente quem já está em campo, já está sendo desafiado a executar a montagem das obras em light steel frame e está sentindo a dificuldade. Está usando o equipamento errado, não está entendendo o caderno de montagem. Então a gente tem essa formação. Nesse contexto, a vida é a principal concorrente. O dia a dia do trabalho, os filhos, a casa, os amigos, enfim, tudo que nós fazemos. Por isso, dentro desse contexto de lifelong learning, de aprendizagem ao longo da vida e de aprendizagem de adultos, as pílulas cabem muito bem. Porque é muito difícil a gente tirar 2, 3, 4 horas do dia para poder estudar, né? Eu hoje, depois do doutorado, me matriculei de novo na faculdade. Enquanto eu estava fazendo doutorado, eu falei, nunca mais eu quero estudar na vida quando eu terminar esse negócio. Mas aí eu terminei, me deu uma sensação de vazio. Eu pensei que eu não podia mais ficar sem carteirinha de estudante, né? Como é que eu ia ficar sem carteirinha de estudante o resto da vida agora? Me matriculei numa outra graduação, que é a graduação EAD, que é digital.
Porque eu não consigo encaixar no meu ritmo de vida estar todos os dias presencialmente numa sala de aula por 4 horas. Não é uma coisa que cabe na minha rotina. Mas estudar digitalmente e num modelo de pílulas cabe muito bem. Eu consigo trazer para a minha realidade uma gestão do meu tempo. Inclusive consigo aplicar, num caso como esse, que a gente está falando muito do saber fazer, da prática, consigo aplicar isso diretamente, rapidamente. Porque tive as pequenas pílulas, aplico, erro, volto naquela pílula para aprender, revisar, fazer novamente, testar. Então permite uma integração muito maior. E aí a gente traz algumas das aplicabilidades padrão, clássicas aí que a gente tem dentro desse conceito, que vai ter lá os treinamentos corporativos, vai ter atualização e está entre eles os cursos livres, que é um dos pilares aqui de trabalho da Steel Academy. É a partir dos cursos livres oferecer a oportunidade de transformação da carreira, oferecer a oportunidade de acessar uma nova profissão, uma nova carreira, uma nova ação dentro do seu trabalho profissional com a formação no mercado da construção industrializada. Então a gente traz isso a partir dos cursos livres como um dos nossos pilares nesse contexto, dentre as aplicações. Nós temos aqui uma das nossas, quando a gente pensa nessas aplicações todas, existem várias formas. Paola, dias atrás, me falou sobre uma. Everton, mas e aquele Duolingo, que você baixa o aplicativo e vai como um joguinho, fazendo pequenas lições de inglês, respondendo perguntas e vai fazendo. Ele é um exemplo de microlearning, que está gamificado, está baseado num jogo. Existem outras formas de microlearning que estão baseadas em textos, existem formas de microlearning que estão baseadas em podcast, que são somente os áudios, com todo aquilo que o áudio pode oferecer, e existe o baseado no audiovisual, que é o que nós escolhemos para a Academy, que são os vídeos. Então as nossas pílulas, elas são estruturadas em vídeos. Seja ele um vídeo utilizando uma inteligência artificial, para que eu tenha um avatar do professor e eu possa produzir uma quantidade de vídeos instrucionais, um vídeo que tem apenas uma explicação conceitual, uma equalização de ideias, seja o vídeo do professor em estúdio aprofundando alguma explicação, ou ainda um vídeo captado dentro da fábrica, mostrando um procedimento na prática. E aí, esse procedimento tem grande vantagem, porque quando você acaba olhando de longe, vamos imaginar que nesse nosso grupo aqui hoje, nós estivéssemos fazendo um procedimento. Não deixa de ser, mas com as minhas palavras eu vou fazendo um procedimento na sua cabeça. Você vai fazendo mentalmente imagens e conexões. Mas se eu estivesse mostrando o encaixe de algumas ferramentas ou aplicação de alguma ferramenta, como nós temos aqui do lado alguns exemplos em menor escala, para que todos possam ver, enxergar, compreender, ver no detalhe, nós já temos uma dificuldade. Porque quem está mais perto e quem está mais longe tem ângulos de visão diferentes. Pode ser que você compreenda muito rápido, já você precise de um replay. Mas eu, ao vivo e a cores falando com você, você não pode apertar o botão de replay em mim. Muito menos você, de repente, precisa pausar para fazer uma anotação, porque tem uma inteligência mais voltada para a escrita, são as inteligências múltiplas, e é aquela pessoa que precisa anotar, Eu sou assim, eu preciso anotar tudo. Nem preciso revisitar a anotação, mas se eu anotei, eu lembro. Se eu não anotei, apaguei logo em seguida. Pode, aqui no ao vivo isso não é permitido. Mas quando você tem a pílula em vídeo, você pausa, você dá o replay. Nós, com a tecnologia de produção, conseguimos capturar no zoom, no detalhe, naquilo que você consegue ver. E a gente não precisa ir longe nem muito para argumentar a respeito disso, porque está aí o nosso YouTube com o sucesso que faz, com tutoriais demonstrando isso. Eu já fiz isso, não sei se algum de vocês já fez. Compro lá uma tecnologia, alguma coisa para colocar em casa. A minha última experiência mais trágica dessa foi colocar o roda-forro. Que eu comprei e falei, vou colocar, isso aqui deve ser muito simples, é só colar. Só que aí tem uma coisa, tem a quina, tem o cantinho, que você tem que saber fazer o corte certo. Qual que é a solução? Vai para o YouTube buscar vídeos que mostrem como é que você faz o corte. E tem os tutoriais para você poder fazer isso.
vai olhando o vídeo, vai executando, vai tentando colocar em prática, né? Discute um pouco com a esposa do lado, porque daí os dois juntos fazendo sempre tem alguma dificuldade de encajar. Então a gente consegue fazer isso, porque nós já estamos afeitos, voltados para esse tipo de desenvolvimento, né? Então a gente escolheu ir por esse caminho dos vídeos. E aí, nós trabalhamos, se você entrar lá no site, na steelacademy.tech, você vai ver um pouquinho da nossa metodologia, com esse nome, de Arena. A gente chama de Arena Cyberfísica. E aí, Arena aqui é um acrônimo para as palavras arquitetura, recurso e narrativa. O que nós queremos dizer com isso? Para pensar nesse microlearning para adultos que estão construindo uma nova realidade na sua profissão, nós precisamos primeiro desenhar arquitetura. Eu tenho que pensar na estrutura, na tecnologia que vai ser utilizada, nas cores, na terminologia e tudo aquilo que forma a espinha dorsal para que essa estrutura pare de pé. Em seguida, eu escolho os recursos que recheiam essa estrutura, que me permitem fazer. Um dos exemplos, o principal que eu falei aqui para vocês, o audiovisual. Esse é um dos recursos utilizados aqui. E aí, por fim, eu estabeleço a narrativa, que é por onde gera o engajamento para que a gente possa participar. Acabei de dar vários exemplos de narrativa para vocês aqui, mas dentro do nosso curso nós estamos trabalhando com a formação em trilhas. Então é a trilha do montador, ou a trilha do arquiteto, ou a trilha do líder, que divide essa aprendizagem em ciclos, porque aí você sabe que você tem que vencer, aí é quase uma gamificação, você tem que vencer um ciclo de aprendizagem, e para vencer esse ciclo de aprendizagem, você precisa consumir ou passar por várias pílulas de aprendizagem, né? Então eu fechei com a narrativa. E ela é cyberfísica, porque além de toda essa experiência digital que enriquece e te prepara, nós vamos organizar experiências presenciais práticas para que também você possa, assim como o pessoal que está dando martelada ali na parede para saber se é firme o suficiente, também pegar a parafusadeira, preparar um perfil, unir, né, os perfis, colocar uma placa, ver o processo acontecendo na prática e colocar as mãos nesse processo. Então é cyberfísico por isso. Construímos uma aprendizagem digital, mas também temos o que é do prático presencial atrelado a esse processo de aprendizagem dentro dessa nossa estrutura. E essa é a nossa ideia, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Já venci todo o meu tempo, mas estou pontualmente dentro dele, abrindo para as perguntas agora. Com certeza. Everton, muito obrigada. Eu acho que você trouxe muita clareza para o que a gente está fazendo. Eu vou iniciar uma pergunta, porque assim, é o que estão me perguntando lá fora, né? Então você porta-voz da dúvida das pessoas. Será que o público do montador, né, trazendo um pouco para a construção convencional, que é o pedreiro, é aquele cara mais que está na operação, chão de fábrica, está desde as obras ao ambiente fabril, né, está dentro da indústria. Será que ele vai conseguir aprender dentro de um ambiente virtual de aprendizagem? Essa é uma ótima questão e é um ótimo desafio a se propor, né? Dentro do nosso país, hoje no Brasil, a educação à distância já há 2 anos tem superado a educação presencial, e um dos fatores que permite isso é justamente a acessibilidade que a educação digital permite. Ah, mas ele pode não ter fluência digital, né? Tem uma certa dificuldade em trabalhar com isso, ou usar, ou acessar um ambiente, etc. Aí existe os user experiences, né? As pessoas que vão trabalhar com esse design pensando para isso no sistema, no curso, na formação, para que isso seja amigável o suficiente dentro da arena. Então eu escolho uma narrativa, nesse caso, que seja amigável, eu escolho recursos e uma arquitetura que converse com uma potencial falta de fluência digital desse público que precisa aprender. Porque afinal de contas, o foco dele não é ficar olhando a tecnologia ou preso nela, mas chegar no conteúdo. Uma vez que eu chego lá, sem sombra de dúvidas, é para esse público também. Por quê? Porque ele fala essa linguagem do micro. Nós temos uma característica educacional no nosso país que nos coloca um desafio de leitura. Então, se eu quiser fazer uma educação nesse momento baseada em texto,
ela é um pouco mais complexa. Porque a educação, aí nós temos uma pesquisa nacional que se chama Retratos da Leitura no Brasil, que vem demonstrando, ela é uma pesquisa bianual, e ela vem demonstrando nas últimas edições que nós só estamos piorando em índices de leitura no nosso país. Verdade. E isso é um desafio para qualquer formação, ensino superior, educação básica e ensino de adultos. A gente lê pouco. Então isso seria uma barreira que nós na Academy decidimos transpor a partir do audiovisual, porque aí nós estamos utilizando algo que já evita, digamos assim, que ele tenha que usar talvez uma pouca fluência de leitura. Né? No audiovisual nós somos mais educados, o povo brasileiro é mais audiovisual. Né? Haja vista que nós temos uma outra pesquisa da área de comunicação, que eu não lembro o nome, mas é o Observatório de Telecomunicações, o Obtel, que divulga, que já traz alguns anos, né, que nós temos mais televisores do que geladeiras nas casas das pessoas no Brasil. Né? Então nós somos eminentemente audiovisuais. Então essa escolha nos permite acessar e chegar a qualquer público. E depois disso a prática. Que é quando a gente vai colocar a mão na massa e completa, né, esse ciclo. Porque não dá pra gente pensar assim, então se eu estou falando de microlearning, eu estou falando de uma educação digital, a prática é melhor do que o presencial ou o digital é melhor do... Não, essa discussão não existe mais, ela não precisa mais existir, porque elas se complementam naquilo que tem de melhor para oferecer. Né? A prática tem algo fantástico que não pode ser perdido, assim como o digital. Então, um cyberfísico completa essas experiências, fazendo com que o ciclo seja integrado e não sobreposto. E aí isso permite que esse e qualquer outro público, porque também é um engano a gente imaginar que alguém que tem ensino superior é fluente em leitura ou é fluente em digital. Sempre tem novidades que precisam ser adicionadas. E a própria divisão em pílulas ajuda nisso também. Eu não preciso submeter a um choque, né, de uma quantidade vasta que precisa ser, como a gente pode dizer, traduzida e depurada pelo próprio estudante nesse caso. Nós já fizemos essa curadoria de conteúdo. Nós já quebramos eles em pequenas partes para que... E aí os nossos especialistas na Steel Academy têm feito esse trabalho de quebrar em pequenas partes para que elas sejam todas fáceis de acesso, né? Perfeito. Alguém tem mais uma pergunta? Tá, a minha dúvida é só sobre certificação. Como que vocês fazem essa certificação? Ela é por avaliação? Ótima pergunta. Ontem eu falei um pouquinho disso, mas eu vou deixar o Everton responder. Sobre a importância do avaliar. Então nós temos avaliação, a gente tem 3 formas de avaliação previstas dentro do ciclo. Uma delas são os quizzes, né, que ela tem a intenção de memorizar as coisas mais importantes. A gente tem a avaliação formal, que ela é somativa, ela gera uma nota. Então, se não tiver um elemento dentro daquela régua mínima, ele faz de novo até que ele tenha aquela régua mínima, porque tem que comprovar, né, uma pontuação para poder se certificar. E nós temos a avaliação prática, que aí a depender do ciclo, ou ele vai produzir, por exemplo, formação de projetistas, ele vai resolver um case de um projeto, né? Então é uma ação prática, ou montagem e manutenção, ele vai executar no final do período prático sozinho uma montagem na bancada dentro do tempo previsto, porque dentro do nosso sistema construtivo o tempo é um elemento importante de se aprender também. Então ali está sendo feita essa avaliação prática, aí soma isso para que ele possa ter a sua conclusão e a sua certificação. A gente entende que é fundamental. E a avaliação tem uma coisa adicional, né? A avaliação está relacionada ao objetivo de aprendizagem. Aqui nós conseguimos traçar claramente os objetivos, porque a gente tem as pílulas, então tem um objetivo muito claro. E aí a avaliação, ela responde diretamente. A avaliação, ela tem função, ela tem vários estilos, mas ela tem a função de gerar evidência. Né? Então ela tem que gerar as evidências de que naquele percurso foi possível executar, né, aquele conhecimento em específico que foi pedido. E trazendo um pouquinho em relação à certificação, a gente tem um cuidado muito grande, até pela força da nossa marca, representatividade no mercado. Temos o Roberto aí como grande sponsor do grupo, em certificar, porque certificação é, na verdade, credibilizar o processo educacional. É igual você vai para uma business school, você tem um certificado. Aquele certificado, ele legitima
que todas essas etapas do processo de aprendizagem elas foram cumpridas com excelência, com padrões de qualidade, com tudo aquilo que a gente acredita. E aí, trazendo um pouco para quem certifica, né, que também é super importante, a gente traz parceiros, é diferente, eu não vou entrar nesse assunto porque é muito vasto, de instituição de ensino superior, como é regulamentado o processo de uma instituição de ensino superior. Porém, no nosso caso, quanto à Academy, a gente certifica através do nosso selo do grupo, né? E a gente certifica também, porque a gente tem parceiros, hoje a gente tem como parceiro a Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED, que também é um parceiro que também legitima essa credibilidade do que estamos fazendo. Todos nós, o Everton está amplamente envolvido com essa associação. E nós já estamos olhando também para parceiros internacionais dentro do Licensing Frame que estejam certificando em conjunto, já tem tratativas para certificar em conjunto, para credibilizar ainda mais o nosso processo com os padrões internacionais. Porque não basta a gente olhar, né, para o nosso país aqui internamente. A gente quer a cultura da internacionalização. Ou seja, traz o legado, traz a expertise e background de quem é percursor na temática. Então, certificação ela vem para credibilizar tudo isso que nós estamos fazendo. Certo? Respondido? Alguém mais? Boa tarde, meu nome é Marcelo, eu caí de paraquedas aqui, queria entender um pouco mais sobre esse mundo da construção. Eu sou um ex-publicitário, como Roberto Justus, não tive o prazer de ter trabalhado com ele, mas trabalhei em outras agências, mas eu estou neste mundo agora. Então eu queria entender o que é o Steel Academy. É uma escola que vai formar pessoas qualificadas para fazer a construção com o material de vocês? Vamos lá. Ótima pergunta, obrigada. A Steel Academy ela é uma escola de formação e desenvolvimento tecnológico dentro do setor da construção de precisão. Então, qual é o nosso desafio? Nosso desafio é, dentro de um grupo onde você tem áreas de negócios bem estruturadas e definidas para atender o core business da empresa, que é a construção de precisão, é uma indústria, o banco que vem apoiando como fomento para que tudo isso aconteça, mas você tem um desafio muito grande, porque você tem que preparar a mão de obra, você tem que disseminar o conhecimento. Então você vem na causa raiz, se você não consegue construir essa jornada do conhecimento, se as pessoas não entendem o que você faz, lá na frente você vai ter um problema. Porque o grupo cresce, o setor cresce, é a construção do futuro, a gente está olhando para um novo horizonte, mas como que essas pessoas estão preparadas para tudo isso que está por vir? Como que as pessoas entendem o que nós estamos fazendo? As pessoas entendem o que é uma construção industrializada, uma construção de precisão? Como que toda essa cadeia de valor, como esse fenômeno acontece? É um caminho a perseguir. Então, para isso, como que você faz esse fenômeno ele se torne realidade? Educando. Eu digo que eu sou uma apaixonada por trabalhar com educação, porque só através da educação você consegue provocar essa transformação, gerar impacto social e, de fato, apoiar todos esses fenômenos, processos que acontecem em todos os setores. Todos os setores, né? Desde os que estão ainda no movimento de startup, estão iniciando aí ondas aí tecnológicas, até iniciativas mais maduras, todos têm que passar por algum momento dentro dos pilares educacionais. Certo, Everton? Porque senão a coisa não acontece. A gente tem um case de sucesso, eu vim de lá, gosto sempre de contar, da XP, que passou por esse processo. Se não tivesse a XP Educação, né, se não tivesse todo esse processo que foi amplamente visionário, que foi feito com tanto brilhantismo, não seria a XP que é hoje, pode ter certeza disso. Então, a gente olha para a educação com esse cuidado e aí desdobra em tudo isso que a gente vem falando nas palestras. Por isso que a gente tem vários ciclos no eixo de educação, para buscar respostas, porque tem muitas dúvidas. Por exemplo, como é que vocês vão levar a educação para um setor de uma mão de obra, né, de construção civil, que é tão rígido, que é tão, infelizmente, tão ainda machucado, né, dentro do conceito mesmo, o pedreiro, dentro das nomenclaturas. Como é que você leva a educação, você transforma, você vira esse mindset para a tecnologia? Então, são desafios muito latentes. E como é que você vai fazer isso? Então, a gente agora começa a responder isso para vocês, para todos. Olha, a gente pensa em produto que se conecte com essas pessoas, com essas pessoas que precisam desse conhecimento. A gente pensa no produto através de microlearning, de pílulas, porque as pessoas são visuais. Então, a gente está contando a história para vocês de como que todo esse projeto foi idealizado para, ao final, alcançar o resultado que é o quê? Formar mão de obra e desenvolver profissionais.
Porque a gente também não está falando só que vai ser o montador ou o pedreiro. A gente está falando que a gente também precisa do engenheiro, a gente também precisa do arquiteto, a gente também precisa do fornecedor. Então, é um projeto muito ambicioso, porque a gente precisa criar todo esse mindset, educar para transformar. E a gente faz isso através da Steel Academy. Então, a Steel Academy, ela não é uma universidade, né, dentro do conceito de universidade, né? Ela não é uma instituição, não é uma faculdade, ela é uma academia, ela é uma escola. Né? A gente também sofre muita influência, né, das escolas, das grandes escolas business schools dos Estados Unidos, que, né, nasceu com esse propósito, é pontual, ela precisa formar mão de obra, ela precisa capacitar, ela precisa fazer com que aquela pessoa cumpra seu lifelong learning dentro do setor que ela atua. Então, esse é o nosso objetivo. E a gente precisa também do publicitário. É verdade. A tem falado muito sobre como esse mercado não conseguiu até hoje se comunicar, né, com o mundo como um todo, com todas as pessoas que potencialmente podem construir a partir da construção industrializada. São mais de 90 anos de existência desse sistema construtivo. 20 no Brasil. 20 no Brasil. 20 no Brasil e o 1%, né, da utilização do mercado de fato. Agora, por que a gente quer falar sobre isso? Porque é bom que todo mundo construa? Para quem? Para o planeta, para a nossa realidade, para a ecologia, né, para o meio ambiente, para o contexto de sustentabilidade, para o contexto de mão de obra, até de dignidade do profissional que está à frente dessa construção. Mas a gente não consegue dizer isso. Em contrapartida, quem sabe dizer isso precisa conhecer do que vai falar. Né? Uma das nossas trilhas lá é conhecendo o mercado da construção industrializada, a outra é o conceito do Light Steel Frame. Por quê? Porque é para qualquer profissional que precisa entender sobre isso para fazer esse trabalho, né? Então, e a gente entende que o grupo vai absorver parte dessas pessoas formadas, porque a demanda existe. Existe. Mas queremos que o mercado também absorva. Eu acredito que é um mercado sem volta, né? Chegou e veio para ficar. Eu conheço um pouco dessa construção, como é feita nos Estados Unidos, já tive o prazer de construir com sócios lá nos Estados Unidos. E eu não sei por que ainda no Brasil ainda não pegou definitivamente, mas eu acredito muito que esse é o futuro, com certeza. E pensando nisso, acho que aí se encaixa, né, a empresa de vocês com o que eu busco hoje em dia, que é formar uma equipe e pessoas qualificadas trabalhar e desenvolver nesse mercado. Eu acho que é aí que é o ponto onde a gente pode, né, convergir o meu pensamento com a empresa de vocês, é criar uma equipe para poder trabalhar com esse material de forma mais qualificada. E dentro dos nossos programas existe um programa chamado Parceiro Homologado, que é exatamente isso que você está narrando com a gente. Que é você tem as pessoas que fazem, que vão levar esse serviço, que vão fazer essa execução, seja na construção ou seja na manutenção, porque também ela é específica, até para manter a qualidade e para manter também a própria segurança de todo o sistema, né, em relação a isso. E aí a gente vai formar essas equipes dentro do contexto cyberfísico também, com aprendizagem digital, mas também com mão na massa, para que você possa levar isso para frente. Com o seu time, eles tanto trabalhem para obras da Steel Corp Construction, ou eles trabalhem para outras empresas que estão fazendo isso e precisam dessa mão de obra. Então a ambição ela vai justamente nesse sentido. Uma última pergunta, não sei se é o caso aqui, mas como resolver ainda a questão custo das obras modulares? Né? Porque a gente tem uma comparação entre a construção padrão, a construção civil padrão, ainda é infinitamente mais barata, né? Só que tem os seus problemas, né? Metodologias, problemas de mão de obra, etc., que se resolve com a inovação. Mas ainda temos o problema de custo, né? Mas você tem a vantagem do tempo também. Exato, eu ia te chamar aí. Para saber em quanto tempo você tem um retorno, né, versus o tempo e problemas diversos. Né? Olha, eu vou responder porque eu tô tão mergulhada nesse ambiente que eu aprendi com os melhores. E venho aprendendo com os melhores. Então, uma coisa que eu vou te falar que assim é o primeiro ponto de largada. Que a palavra custo, ela tem que ser um pouco abandonada frente aos benefícios que esse método construtivo ele traz. Então, primeiro ponto, você mesmo já respondeu. Dinheiro no tempo. Porque quem nunca passou por uma obra e não sabe, né, o problema que é, você começa com planejamento. Eu, por exemplo, que sou mestre em gestão,
É um ambiente alto, não há nada mais desafiador do que uma obra. Porque a gente faz todo o projeto, a gente tem uma expectativa, né, de receita, despesa, todo aquele, o básico dentro da formação de um projeto. E quando você chega no meio do projeto, o desperdício é altíssimo, o tempo já dobrou, e aí começam os problemas de obra, e todos nós passamos por isso. Quem nunca passou por isso, eu desafio a não estar aqui, tá? Bem, então você começa aí, olhando sob a perspectiva como executiva, você já fere todos os princípios da gestão. Tempo, dinheiro, tudo, já cai ali. A questão, então, do dinheiro no tempo, porque você pode... Isso você tem cálculos, tá? Eu tenho conversado com... E eu tive uma aula maravilhosa com o Bob de Souza, da CTE, uma consultoria altamente especializada, e ele fala, Paola, a resposta está na TIR, tá? Porque, com certeza, você tem um retorno sobre esse investimento muito mais rápido. Então, eu vou dar um exemplo, eu gosto de materializar. Se você vai construir um hospital, o hospital pode ficar parado? Não. Quanto mais rápida for sua obra, mais sustentável for sua obra, mais eficiente for sua obra, mais vencedor você é, porque você precisa que seu negócio ele aconteça. Então, ir para o método tradicional ou para um modelo com método construtivo onde você tem tudo isso materializado, metade da sua obra acontece dentro de uma indústria, né, que a gente chama do on-site, do off-site, aí depois você vai para blocos, você monta. Então, você usa... A questão da água é uma coisa assim, para o planeta que é altamente, né, benéfico. Você vai para uma obra, você precisa quase que uma quantidade de água, você não usa. Então, você vê, você tem muitos elementos, e aí o custo ainda é um pouco maior. Nós já estamos chegando no modelo de negócio que isso já está sendo solvido. Então, por que eu falo? Era o único argumento que ainda tinha algum ponto de discussão aí um pouco mais, né? E a gente já está chegando lá. Então, eu penso, tá? E aí eu estou falando, um pouco do que eu aprendo, um pouco do que eu vivo, que de fato é um futuro, é um caminho sem volta. E nós somos os indicadores disso. Porque quando um setor olha para a educação e fala assim, porque a gente vem de uma cultura que educação é custo também. Nós somos um país, quem está aqui é um país de privilégios. A gente estava conversando sobre isso hoje, né? Então, quando um setor olha para a educação, quando o Roberto, o Daniel param e discutem a estratégia seguinte, precisamos trazer uma pessoa de educação, precisamos fazer uma academy. Senão a gente não consegue, isso é um indicador de que o tempo não volta. A construção, ela vai sofrer essa migração. E trazendo um pouco do que você falou de por que não virou no Brasil, eu acho o seguinte, eu acho que é questão da disseminação do conhecimento. Porque quando você conhece, as pessoas têm resistência à mudança. As pessoas têm resistência ao desconhecido. Isso é natural do ser humano. Isso não é um fenômeno exclusivo meu, do Everton, seu, de ninguém. O novo assusta. Mas quando você, como marketing, nós, como força de empresa, Roberto, como figura pública, quando todos esses nossos stakeholders que estão aqui começam a empoderar o setor, empoderar esse processo e levar essa informação, a gente vira esse jogo. E eu acho que esse jogo já virou. Acredito eu que é só uma questão de tempo. A gente hoje tem demanda reprimida, né? Eu deixo porque eu preciso criar o processo. Quando isso acontecer, aí a gente volta a conversar e falar assim, sabe aquilo que eu falei para você naquele dia? Virou. Já não é mais uma incerteza, é uma certeza. E a gente vai ter essa informação. Hoje eu falava aqui com a nossa equipe sobre isso, que uma revolução como essa que está sendo feita sempre passa pela educação. O processo educativo ele é um dos pilares de qualquer revolução que precisa acontecer na sociedade. Porque mexe com, a gente falou, a neurociência, a neuroaprendizagem, como a nossa cabeça funciona. E a gente começa a fazer essa transformação para mudar comportamentos. Trabalho, mão de obra, Então acho que a educação é um dos pilares e o grupo olhou claramente para isso. Tem lá o fomento, tem lá a execução, tem lá a fabricação e tem a educação. Tem educação. Com esse olhar de pilar, de fato, que sustenta essa revolução. Obrigado. Alguém mais? A respeito do tempo médio, do início do estudo até a certificação. Ótima pergunta. Você vê que quanto mais a gente fala, mais dúvidas aparecem. Isso é o processo. Hoje nós pensamos em programas de curta duração. A gente entende que até pela demanda do mercado, a gente precisa ter celeridade. Eu estava conversando há pouco com um senhor que nós viemos
de grandes players educacionais. E eu vejo que até as grandes escolas de negócios, elas já estão olhando. Eu vim da FGV, converso muito com meus amigos de lá, e a gente fala assim, o mundo mudou. Não dá mais para o cara ficar 2 anos no MBA. Você perceba que o mercado de educação que mais cresceu foi a educação à distância. A pandemia veio taxativa para arrebentar. Eu estava como coordenadora geral do BMEC. Foi do dia para a noite que nós tivemos que botar todos os alunos de um BMEC dentro de um ambiente virtual de aprendizagem. E eu tinha um desafio. Não podemos perder alunos, porque eu acho que foi o desafio que todas as áreas de negócio tiveram. Não foi só um desafio exclusivo da minha unidade de negócio, né? Foi um desafio geral de todos os setores. E nós tivemos a taxa de evasão muito pequena. Muito pequena. Onde teve a maior taxa de evasão dentro do ambiente de educação? Educação básica. Crianças de até 2 anos. Mas as outras áreas, né, as outras não tiveram. Todo mundo virou, todo mundo. Por quê? Porque a gente já vivia essa realidade. Nós já vivíamos essa realidade. Só que é aquela coisa do ser humano, né? Nós fomos obrigados a aceitar essa realidade. E aí a coisa aconteceu. Né? Então, eu entendo que tudo que está sendo construído tem um porquê de ser feito, tem pensamentos de capilarizar. Não adianta fazer educação só para um recorte do Brasil, que é São Paulo. Eu tenho obra no Nordeste, eu tenho obra em Santa Catarina, eu tenho obra no Norte. Então, você vê, a gente olha para todas as particularidades. Certo, Everton? Quer complementar? Não, eu só ia dizer que hoje, esse curta duração, a gente tem trabalhado com módulos de 20 horas de formação, né? Então, a cada ciclo, aí, a cada trilha de formação, 20 horas a gente finaliza. Nossa intenção é trabalhar com esse conceito. E aí a gente tem um Master, que são 100 horas de formação. Dentro do Educação Digital, você pode cumprir isso dentro de um mês, ou você pode cumprir isso dentro de 3 meses. Ou você pode cumprir isso dentro de uma semana. Tudo depende do contexto de cada sujeito na aprendizagem, no momento profissional e de como ele está colocando em prática aquilo. E aí a nossa ideia é para isso, porque eu posso ir expandindo os temas dentro de caixinhas de 20 horas, né? E aí essa aprendizagem vai se completando ao longo do tempo. E isso vai se expandindo. Então isso dá gestão sobre o tempo da aprendizagem para quem vai participar do processo. Respondido? Todos nós testamos, vimos que funciona. Não, a gente sai, se não entender de educação, vai entender que o negócio realmente não faz, né? A acústica é reduzida. Bem, pessoal, muito obrigada. A gente encerra. Tenho certeza que todos nós saímos aqui desse momento com um pouquinho mais de clareza. Esses são o objetivo desse ciclo de palestras. E conto com vocês aí ao longo do dia para a gente dar continuidade. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado.